Olá, cá estamos novamente o canal O que rola na Geronto, no dia de hoje, na tarde de hoje, na noite de hoje, com a presença fantástica de uma pessoa importante para nós, velhos, que vai nos falar. Hoje o assunto é aparência e revolução grisalha. E realmente é uma especialista que vai nos falar sobre esses temas tão importantes para a nossa vida, né? Nós velhos. Tão importante vai ser a Bárbara Aires. A Bárbara, ela é consultora de imagem, estilo e cor pela Fundação Antônio Álvares Penteado, a FAP. Olha, imagem, estilo e cor. Também é graduada e mestranda em têxtil e moda pela USP. Então, vejam, a aparência, né? Ela tem tudo a ver com isso, pela USP, e fez um intercâmbio de design de moda na Universidade Técnica de Lisboa. Quer dizer, ainda se aprimorou mais nesse assunto. E ela é membro de um grupo interessante que eu não conhecia, Bárbara, eu não conhecia, fiquei muito curioso, né? Que é o grupo de pesquisa, ensino e extensão, envelhecimento, aparência e significado. Olha que coisa interessante. Então, a Bárbara é essa pessoa nova, né, muito experiente já no assunto, e trazendo para nós esse assunto novo, muito legal, né, que muitas vezes a gente discute, e muitas vezes com preconceito, aparência e revolução grisalha. Bárbara, então seja bem-vinda. Aqui estamos, Marília e eu, Sérgio Pascoal. Logo, logo, o Carlos está entrando e Ieda, infelizmente, não pôde estar. Bárbara, seja bem-vinda. E eu queria já, ao se apresentar também, você pode dizer mais coisas de você, eu queria te fazer duas perguntas já para iniciando, né? Você é tão jovem, aí mestrando ainda, como é que você chegou na gerontologia? Primeira coisa, porque você vem de uma área diferente, né? E segundo, já queria, em seguida, você já nos falasse qual é o significado da aparência. Eu estou bonitinho. Seja bem-vinda. Obrigada, olá a todos os espectadores. Então, eu me interessei pela aparência de idosos e de pessoas mais velhas a partir da minha experiência profissional. Então, eu trabalho com pessoas ao longo do processo de envelhecimento. Na verdade, eu estou no processo de envelhecimento, todos nós estamos. E a construção da aparência ao longo do envelhecimento, ela é muito importante. Eu percebo como a vida das minhas clientes se modificam a partir da consultoria de imagem e estilo. E principalmente em clientes minhas mais velhas, idosas, e me tocou muito uma frase de uma cliente minha que falou: nossa, eu tenho quase 70 anos e eu não me conhecia, eu não via a minha beleza. E isso me instigou a querer pesquisar mais essa fase etária da velhice. Então, eu pensei em fazer mestrado em têxtil e moda, mas específico para essa fase etária. E agora já emendo, né? Você fez duas perguntas. Qual o significado, qual a definição de aparência? Esse significado, essa definição foi feita pela minha orientadora no nosso grupo de pesquisa, a Andrea Lopes e a Patrícia Comiso. Elas fizeram uma revisão narrativa, a qual foi publicada numa revista, na revista Dobras, e elas definem que a aparência é um conjunto de aspectos físico, comportamental, atitudinal, estético e simbólico. Ou seja, nós construímos a nossa aparência por meio de um contexto social e cultural. Nós construímos também para uma ocasião. Então, eu vou construir a minha aparência para essa entrevista, eu vou construir a minha aparência para ir a um determinado local, para uma reunião com as minhas amigas. Então, ela é dinâmica. Assim como a aparência também é para proteção. E a vestimenta é para proteção.
eu acho que uma das questões mais importantes que se relacionam muito com o meu trabalho é que a aparência ela transmite uma mensagem. Então, vocês olham para mim e eu olho para vocês e eu não preciso dizer nada, eu já crio uma mensagem. A aparência é mensagem. Então, e por isso que a gente tem que estar assertivo na mensagem que a gente está transmitindo por meio da nossa aparência, que é uma comunicação não verbal. E muito importante, porque muitas vezes a gente não tem a oportunidade de conversar com a pessoa para mudar a nossa primeira impressão que a gente tem dela, que é referente à aparência. Nossa, Bárbara, estou adorando conversar com você. Também faço voz ao Sérgio, desejar você que seja muito bem-vinda aqui conosco. Bom conversar com você. Gente, ela é uma profissional que nos dá a aparência, que faça a nossa interpretação por outro. Eu adorei as definições de aparência e vou ficar com essa última, né? É que a aparência nos transmite uma mensagem de quem somos ou de quem não somos também, porque às vezes a gente pode se esconder através de uma aparência para proteção, sei lá, não sei se eu estou invadindo tua área, mas estou aqui pensando. Aí eu fico pensando qual é a importância, eu queria que você aprofundasse dentro dos conceitos que você nos deu aqui, até porque ela serve também para um contexto social, para eventos. É claro, por exemplo, sou convidada para uma festa, eu arrumo melhor, mas eu vou trabalhar, dependendo de onde eu trabalho, eu vou de um jeito, eu fico em casa, eu fico de um jeito. Eu queria que você nos dissesse qual é a importância da aparência para o ser humano, de uma forma geral, e aí nós vamos chegar no nosso objeto aqui, que é sobre a velhice, o envelhecimento, a longevidade. Afinal de contas, qual é a importância deste conjunto de símbolos, que eu vou chamar de aparência, para a velhice? A importância da aparência, primeiramente, eu acho que é a construção da nossa própria identidade. Então, e no meu trabalho, a gente trabalha muito com autoconhecimento. Então, quem sou eu? Quais são as minhas características físicas? Que cores ficam bem em mim? Qual é o formato do meu corpo? Qual mensagem eu quero transmitir de mim? E a partir desse autoconhecimento, eu vou construindo também a minha identidade e a minha autenticidade. E o que é autenticidade? É eu realmente transmitir a mensagem de quem realmente eu sou e estar de acordo e feliz com essa mensagem e feliz, me olhar no espelho e falar, essa sou eu me reconheço nessa aparência. Então, essa importância, e eu acho que principalmente na velhice, essa construção de uma autoestima tão importante. E um autocuidado, eu cuidar de mim, não me vestir para o outro, me vestir para mim mesma. Passar um batom, não porque eu vou sair, deixa eu passar um batom para eu me sentir mais alegre, para eu me sentir mais viva. Né? Mas às vezes não deixam, Bárbara, a gente fazer isso, porque a sociedade não constrói um modelo que determina que o idoso deve se aparecer. Sim, a sociedade está cheia de padrões pré-concebidos que nos paralisam, que nos colocam em caixinhas, que não deixam a gente mostrar a nossa identidade, a nossa personalidade. A gente tem sempre que se inserir na caixinha para poder pertencer. E esse grande paradoxo da moda, a gente quer pertencer, mas a gente quer se diferenciar. Eu quero ser única, porque eu sei que eu sou única, né? Então, eu acho que é muito importante essa questão da autoestima, do autocuidado na velhice, por meio da aparência, e ela vai trazer um bem-estar que, com certeza, vai ser uma ferramenta de saúde. Bárbara, eu só queria contar para todos nós, né, que já estamos com o Carlos Lima presente, tá certo? Então, ele conseguiu chegar e é um prazer, então, nós três aqui estarmos te entrevistando. Desculpa, Carlos. Vamos lá. Boa noite. Olá, Bárbara, boa noite. obrigado por estar aqui com a gente. E então, você estava falando, né, dessa questão da aparência e de modelos, né, modelos que se constroem, né, dentro dessa aparência. Então, assim, existem ícones, né, que a gente poderia chamar de ícones
fashion da terceira idade? E se existe, quem são esses ícones? Quem que mostra isso para a gente? Sim, tem alguns ícones fashion principais, os principais ícones fashion da fase das idosas. Eu aprendi com o Sérgio que não é terceira idade, que a terceira idade vai até os 80. E eu tenho um ícone fashion com mais de 100 anos, vocês acreditam? Não sei se vocês conhecem, é a Iris Apfel. Ela é uma estadunidense, ela é de Nova York, e ela é empresária e também designer de interiores, e ela constrói a aparência dela de forma a demonstrar realmente a personalidade dela. Então, ela é icônica, ela usa muitos acessórios, muitos utensílios, o óculos dela é icônico. Depois coloquem aí no Google para vocês verem a imagem dela. Ela Repete o nome dela, Bruna, Bárbara, por favor. É Iris Apfel. A-P-F-E-L. Ok. Então, ela é icônica. E tem uma frase dela que me marca muito e que me marcou muito. Que ela fala assim, que a pior gafe da moda é se olhar no espelho e não ver você. Então, ela não se importa com o padrão, que acha que velho tem que usar cinza, que velho não pode usar cor vibrante, que velho não pode usar acessório. Ela não se importa com os padrões. Ela se importa em se olhar no espelho e falar, eu estou linda, maravilhosa, e é assim que eu me reconheço. Então, ela é uma internacional e a gente tem uma referência nacional, que é a avó Isaura Demari. Ela tem 81 anos, ela tem 226 mil seguidores. A Iris Apfel tem 2.600.000 seguidores no Instagram. Então, olha a potência das duas. E ela tem uma história de vida que também emociona, né? Ela começou a construir a aparência dela de uma forma mais identitária na fase da velhice, depois que o marido dela faleceu. Antes ela era bem restrita, ele tinha muito ciúme dela, então ele não deixava ela sair muito, só saía com ele, e ele faleceu e ela ficou um pouco chateada, perdeu um pouco o brilho, assim, da vida, e ela começou a viajar para se sentir melhor, começou a ir ao shopping, começou a comprar peças de roupa e a brincar na construção da aparência dela, e ela virou outro ícone. Coloquem aí no Instagram, coloquem no Google para vocês verem. O Instagram dela é Isaura Demari. Oi, Bárbara, eu acabei de olhar, escandalosamente linda. Maravilhosa, ela é maravilhosa. Ela não se importa com o que os outros vão pensar. Ela tem uns looks que ela está nua, só com um peignoir, um chapelão. Ela não mostra, claro, não mostra as partes íntimas, mas ela é livre. Ela preza o quê? A liberdade. Eu sou livre para compor a minha aparência do jeito que eu quiser. Então, para mim, ela também é um ícone. E a gente tem outros ícones. Eu vou até dar essa sugestão para vocês. Existe um documentário muito interessante chamado Advanced Style. Ele é um documentário, tem um livro e tem um blog. A história começou com um fotógrafo, o nome dele é Steph Cohen. Ele tinha uma relação muito, muito próxima com a avó dele, e a avó dele faleceu, e ele se mudou para Nova York, e naquelas ruas de Nova York ele olhava a aparência das mulheres velhas e ele se encantava. Ele falou, nossa, e ele sempre teve essa questão desde com a avó, né? Essa proximidade, e ele se surpreendeu com a aparência das mulheres mais velhas e começou a fotografar, tanto de mulheres quanto de homens, e o blog viralizou, todo mundo achando incrível, e assim, e o que me choca é por que não, né? Por que se espantar? Sendo que a aparência é parte da construção identitária da pessoa. Ao longo do processo do envelhecimento, desde jovem, essas mulheres já se vestiam dessa forma. E por que só na velhice que choca, né?
Então, é muito interessante para o pessoal que não tem esse costume de ver essas mulheres mais velhas fashionistas, vale muito a pena. É um documentário muito interessante e lá a gente encontra muitos ícones fashionistas e cheios de personalidade. Bárbara, você só falou de ícones femininos e ícones masculinos, homens. Existem muitos ícones masculinos também, desculpa. Existem muitos ícones masculinos. É que, diante da minha pesquisa, eu acabei focando mais nas mulheres, né? Como é a Revolução Grisalha, essa pegada feminina, mas existem muitos ícones masculinos e também sites específicos de looks masculinos. Então, quem sabe numa próxima eu venho aqui falar dos fashionistas homens idosos. Excelente. Por exemplo, será que eu sou? Você tem potencial, você tem muito potencial. Potencial tem, tá ótimo. Mas, Bárbara, a aparência, uma coisa tão importante como você está mostrando, é a construção não só da identidade, mas até de uma história de vida toda. Ela pode ser um meio, inclusive, de contestação social? Sim, ela pode e ela, de fato, acontece, né? Os movimentos sociais, eles lutam pela democratização das relações sociais. Eles contestam a ordem vigente. Então, a gente já passou por vários movimentos sociais. O movimento punk, o movimento hippie, e a gente percebe que uma forma de transmitir a mensagem ideológica do movimento é por meio da aparência. Então, a gente lembra movimento hippie, a gente já pensa na aparência. A gente pensa no movimento punk, a gente já pensa na aparência também. Então, realmente, a aparência é mais uma forma de levar um movimento social. Então, a aparência realmente ela pode ser uma forma de contestação. E na atualidade, a gente, como eu já falei, já houveram vários movimentos sociais, e na contemporaneidade a gente está tendo esse movimento da Revolução Grisalha. E é isso aí que eu queria te perguntar. Você já falou anteriormente, é o nome da nossa gravação hoje, do nosso episódio, Aparência e Revolução Grisalha. O que é isso? É ter cabelo grisalho? É só isso que é? Ou tem um conjunto de valores que querem romper, uma vez que você falou que até um movimento de contestação social? Conta para nós, afinal de contas, o que é essa bendita Revolução Grisalha? Exato. É muito do que você falou realmente. Então, o que é essa Revolução Grisalha? É um movimento social feminino em que mulheres de diversas idades e de diversas nacionalidades estão assumindo os cabelos brancos e grisalhos para uma naturalização e aceitação das mudanças que ocorrem ao longo do processo de envelhecimento, como o aparecimento do cabelo branco. E por que ele é um movimento social? Porque ele está rompendo com os padrões estéticos vigentes. Existe um mito da beleza, em que para a mulher ser bonita, ela precisa ser jovem, magra, preferencialmente branca e alta. Então, eu estou rompendo, eu não quero pertencer ao padrão, eu quero construir a minha identidade, deixar o meu cabelo da forma que eu quiser. Então, não é um movimento assim, todas temos que deixar nosso cabelo grisalho. Não, ele é um movimento particular. Então, como eu me sinto e o que eu quero fazer com o meu cabelo. Ele é baseado na política vida do Giddens, né, que é um existir político com base nas minhas escolhas individuais. Esse movimento da Revolução Grisalha, ele foi influenciado pelo movimento da contracultura e pelos ideais do movimento feminista. Então, o movimento feminista, ele foi baseado no ideal da política vida, como eu falei, que é esse existir político, de forma que eu não vou me prender a padrões estéticos que são de origem patriarcal.
né? Eu vou ver o que eu quero construir, a minha aparência, a aparência do meu cabelo, eu vou deixar da forma que eu quiser. Então, esse é o movimento Revolução Grisalha. Mas então, não é imperativo, não é imperativo ter o cabelo. Não é imperativo. Eu queria que você destacasse isso, porque quando vem um movimento, às vezes ele é inibidor ou ele desrespeita aquela que quer tingir o seu cabelo, que nós defendemos o direito pessoal. Eu quero, eu não quero. É isso? Exato, ele é individual. E a gente percebe que mulheres elas estão se apoiando em comunidades, tanto no Instagram como no Facebook, porque elas criam redes de apoio. Então, uma apoia a outra, porque não é fácil, principalmente pelos relatos das adeptas, principalmente no período de transição, em que a raiz fica aparecendo. E engraçado, né? Para a mulher, soa a mensagem de desleixo. E para o homem, o cabelo grisalho é sinônimo de maturidade, é charmoso. Então, existe essa questão de gênero também, né? Então, as mulheres estão se apoiando para grisalharem e para terem força e coragem e essa rede de apoio para não se renderem aos padrões estéticos sociais que aprisionam um padrão de beleza. Bárbara, você falou sobre esse conceito, né, da Revolução Grisalha, desse movimento, e aí você até já falou um pouco do que eu vou te perguntar, mas eu queria que você frisasse mais quais são os fatores que impulsionaram esse movimento, né? O que levou a esse movimento? Por que essas mulheres resolveram, de repente, deixar o cabelo grisalho, branco, enfim? O que impulsionou? Então, o que impulsionou o movimento foi principalmente nos anos 2000, no início dos anos 2000. Já existiam mulheres que estavam assumindo os cabelos brancos, já existiam essas redes que eu falei, essas redes de apoio, comunidades, mas ele acabou sendo muito divulgado, caiu na mídia. Então, virou notícia, ele virou um produto da mídia, então começaram a ver várias reportagens, vários livros de mulheres falando desse período de transição, falando de como era um ato de libertação, porque para as mulheres ele é visto como uma libertação, tanto do ato de tingimento, que é visto como uma escravidão, em que despende muito tempo, dinheiro, energia para ficar lá pintando os cabelos, tanto libertação desses padrões estéticos de beleza que eu já comentei. Então, caiu na mídia, houveram muitas reportagens, livros, há 2 documentários sobre esse movimento de mulheres assumindo os cabelos brancos, e algo que impulsionou ainda mais foi a pandemia, né, do Covid-19, houve o lockdown, então o salão de beleza teve que fechar, assim como todo o comércio, e as mulheres tinham duas alternativas. Ou elas assumiam os cabelos brancos ou pintavam em casa. E muitas mulheres já tinham a vontade de assumir o cabelo branco, mas não tinham coragem. Então, acabou sendo um pretexto. Então eu vou deixar. E isso acabou impulsionando de uma forma muito ampla. E também, nessa fase, mulheres famosas, personalidades famosas, também deixaram de pintar e assumiram o cabelo branco. E aí outras mulheres se inspiraram por essas mulheres famosas, que elas têm uma visibilidade muito grande, e o movimento só aumentou. Bárbara, eu estou me lembrando aqui, Fafá de Belém é uma, né, que está grisalhada, né? A Fafá de Belém, a gente tem a Glória Pires, a gente tem jovem, a Samara Felippo ficou na pandemia também, Preta Gil, a gente tem Vera Holtz, tem muitas famosas agora, Glória Menezes.
Que São legal. muitas mulheres famosas. Isso interfere na construção social, porque ela se reconhece naquela que aparece na televisão. Exatamente. E, portanto, assim, eu também vou deixar. Bárbara, eu tenho os meus cabelos grisalhos já fazer 8 anos. Há 6 anos atrás eu tive um problema de saúde, eles caíram, foi necessário, eu fiz quimioterapia, e depois que voltou os meus cabelos, que eles cresceram novamente, eu falei assim, nunca mais eu quero saber disso. E eu vou te falar a experiência que eu tive no meio feminino, não masculino. Dentro de casa, minhas irmãs, Marília, que está parecendo que você é mais velha, olha, você está relaxada, que cabelo é esse? E aí eu brinco assim, de 10 amigas, 11 falaram para eu não deixar o meu cabelo grisalho. É mais ou menos isso que você falou. Eu estou só corroborando com a avaliação que você trouxe. E eu tenho ainda um agravante, meu cabelo é crespíssimo, né? Eu faço parte da raça negra, que também é uma outra composição de cabelo, e a gente tem que lutar por um monte de coisas para manter os cabelos, mas eu estou super resolvida nesse sentido, viu, Bárbara? Era isso que eu queria comentar. E é interessante, né, que eu li muitos livros e artigos e realmente a pressão ainda é mais das mulheres. As mulheres, ao invés de se apoiarem, falar, nossa, é isso mesmo que você quer? Então você tá linda do jeito que você é, continua. Não, a pressão ainda é mais por cima das mulheres. Por quê? Porque elas internalizaram mais esse padrão. E elas... Então, eu acho que precisa haver essa mudança de mentalidade, né? Dessa opressão e as mulheres se apoiarem e essa questão e cada uma se sentir bem da forma que quer atingir, porque não é uma coisa, não, agora todo mundo tem que assumir, não, é esse respeito à individualidade. Bárbara, até corroborando o que você e a Marília estão dizendo e a pergunta do Carlos, que impulsionou o movimento, eu quero lembrar, você já falou isso, mas eu quero repisar isso, enfatizar. De fato, essa questão de gênero é muito interessante, né? Quando um homem idoso pinta o cabelo, eles falam assim, pintou o cabelo. Se a mulher não pinta, ixi, como a Maria falou, desleixada. Então, aquela coisa, para o homem, o grisalho é sinal de charme, competência, evolução, né? Para a mulher é desleixo. Isso é cruel, né? É muito cruel o que a sociedade faz. E eu acho que é por isso que essa revolução grisalha começa pelas mulheres. Exatamente. E a mulher ainda tem que lidar, para ela é desleixo e ainda é associado à perda de competência profissional. Então, ela já está velha, não presta mais para o ambiente de trabalho, e ainda a perda de atratividade sexual, que é um dos mitos e estereótipos da velhice, né? Essa questão de não ter mais um velho assexuado, que não é verdade. Então, as mulheres ainda têm essa questão de serem vistas como assexuadas e incompetentes por assumirem um cabelo branco e grisalho. Marília, você está mutada. O Sérgio, antes de você perguntar, eu queria fazer uma provocação para ela. Depois de tudo que você comentou, que nós ouvimos e etc. Pode uma mulher idosa, seus 75 anos, que não tem 0% de gordura, ou seja, tem um peso fora do normal, usar legging? Olha, legging é uma peça que eu não sugiro nem para as minhas clientes jovens, porque ela não valoriza o corpo da mulher. Eu acho que legging é mais para academia ou para alguma atividade física. Legging no dia a dia eu não aconselho. Mas com uma blusa comprida, vendo até o joelho, cobrindo o bumbum, você não recomenda? Eu não recomendo, se você imaginar uma camiseta até cobrindo o bumbum, então você vai ter uma camiseta larga e 2 palitinhos nas pernas. Não vai valorizar o corpo da mulher. Então, mas você não recomenda porque não é para pessoa velha, mas é por um padrão de estética. De estética e para nenhuma.
Eu falei, nem para menina de 12 anos, de 5, de 12, de 20, de 30, não é uma peça que eu recomende. Recomenda, mas ela pode usar. Mas ela pode usar. Toda pessoa pode usar o que quiser, né? Perfeito. Era esse amarramento que eu queria dizer, porque você vem defendendo o tempo inteiro que a aparência é como você se sente. Ela olha no espelho, ela fala, tô arrasando. Ela sai, pega a bolsa e vai para a rua, mas é ela que se sente, não é o outro que tem que dizer que absurdo. Não, você tem 75 anos nada. legging. Eu acho que essa é o que você está discutindo com a gente. Perfeito? Mas veja, mas Bárbara e Marília, veja, a Bárbara é consultora de imagem, estilo e cor, tá certo? É lógico que, por ser uma consultora de imagem, estilo e cor, ela pode orientar. Olha, apesar, se você ficará até melhor se, ao invés disso, usar aquilo. Não que ela vai obrigar, isso que eu entendo que uma consultora não é. Proíbo. Eu não proíbo. A consultoria, ela não é para te aprisionar, ela é para ampliar a sua visão, ampliar o seu leque, né? E a gente trabalhar na imagem que você quer transmitir por meio da sua aparência. Mas nada é proibido. Uma vez que, como você disse, o conceito de aparência é que ela vai transmitir uma mensagem. Eu acho que a mensagem que é o X da questão. Pergunta, o que eu quero que os outros vejam em mim? Exato, é isso mesmo. Você entendeu direitinho a mensagem. Agora, o Carlos perguntou quais são os fatores que impulsionaram o movimento grisalho, né, da Revolução Grisalha. Eu te pergunto, quais são as implicações que esse movimento da Revolução Grisalha estão trazendo para a sociedade e para a vida dos velhos? Sim. Então, o que eu percebi? Qual que é a implicação do movimento? O movimento ele virou um produto da mídia. Então, e por ter adentrado a mídia e ter tanta notoriedade na mídia, ele se tornou uma tendência de moda. E por ter se tornado uma tendência de moda, ele virou um produto de moda. Então, a gente percebe a indústria da moda absorvendo mulheres mais velhas e grisalhas em desfiles de moda, em campanhas de moda. Então, está havendo essa inserção, né? Essa diversidade na moda. A moda está absorvendo modelos negras, modelos gordas, modelos velhas. Então, e a gente percebe essa absorção, e ainda por ser uma tendência de moda, existe esse branco fashion. O que é o branco fashion? Mulheres jovens que não têm o cabelo branco natural, orgânico, elas estão adotando de forma artificial para estarem na moda. Então, a gente vê nas ruas, a gente vê muitas famosas, Lady Gaga, a Rihanna, com cabelo prateado, branco, e em desfiles de moda também. A gente vê até modelos de peruca grisalha. Então, a gente tem essa inserção dos idosos na indústria da moda e os jovens adotando o aspecto grisalho. Uau, interessante. Isso eu não tinha percebido, Bárbara. Começa a perceber. Agora, porque às vezes a gente vê, mas não percebe. E depois que a gente tem o conhecimento, você vai começar a observar. Aí você falou da Lady Gaga, por exemplo, agora que me veio, é verdade, ela é jovem, ela acho que não tem 50 anos. Sim, e tem muitas meninas, porque elas tiram toda a pigmentação do cabelo para ter o aspecto branco. Para ter o aspecto branco. Uau, quer dizer que a Revolução Grisalha pegou? Pegou, está na cabeça dos jovens, está na cabeça dos velhos, e existe essa visão de que cabelo branco é só em velho, e não é. Tem mulheres na faixa dos 20 anos, que já, mulheres e homens, né? Na faixa dos 20 anos, que já tem os seus fios brancos e grisalhos. Por uma série de fatores. Eu estudei, mas não vem ao caso, né? Existem uma série de fatores que podem provocar, tanto genéticos quanto de estilo de vida.
Olha, eu vou ligar agora para minha filha, tem 33 anos e ela já está grisalha por uma questão familiar genética. Hum. Ah, que legal! E fica bonita, né? Fica lindo! Ela tá Nossa, criada. eu acho lindo. Eu também não vejo a hora de ter os meus também, de assumir e ficar linda, maravilhosa. Eu acho lindo, eu acho lindo. Mas a gente tem que trabalhar muito, né, os nossos preconceitos e se libertar, se libertar. Bárbara, e esse movimento é um movimento mundial, né? Ele não é É só no escala Brasil, mundial, não é só no Brasil. ele meio junto, né? Porque você falou de pessoas famosas, a gente tem, eu lembrei aqui, por exemplo, a Jane Fonda nos Estados Unidos também Sim, deixou sim, o cabelo grisalho, né, branco. sim. Então, assim, é no mundo inteiro, né? E no Festival de Cannes, eu acho que logo que acabou a pandemia, acabou assim, né? Que ainda não acabou, mas assim, que tudo se acalmou, teve o Festival de Cannes presencialmente e tinham umas 4 atrizes assumindo o cabelo branco e grisalho. Então virou o título o título da reportagem era o cabelo branco e grisalho está na moda. Então, era um dos destaques do Festival de Cannes, era o cabelo, não eram as atrizes, não eram os filmes, eram as atrizes com seus cabelos brancos. Olha, até um comentário, Bárbara, porque este movimento da Revolução Grisalha, ele traz para nós a importância exatamente da idade. Que coisa legal! Eu acho que vai contribuir para a gente diminuir o idadismo em nossa Exato. sociedade. E a aceitação do processo de envelhecimento, a aceitação das mudanças que ocorrem no nosso corpo, né? Sim, fantástico. Isso, parabéns ao movimento da Revolução Grisalha, que ele está trazendo um novo olhar da sociedade para a velhice. Que coisa boa, Exato. não é? Olha, Bárbara, nosso papo tá bom, gostoso, e a gente até queria mais. Mas você sabe, né? Infelizmente, a gente não pode ficar muito tempo aqui. E eu queria já te agradecer por esse start, esse início de discussão que você traz da Revolução Grisalha, e a gente não aprofundou tudo, mas é interessante que as pessoas que nos seguem, tanto os idosos quanto os profissionais que trabalham com idosos, comecem a perceber a importância desse movimento da Revolução Grisalha e também perceber quanto da aparência traduz, né, uma mensagem e uma história que está por trás daquela pessoa. Exatamente. Fantástica. Então, nós vamos ter de terminar, mas eu vou te deixar, né, vou te dar uma palavra para você fazer uma amarração de toda a sua fala, para você dizer algumas coisas que ainda não foram ditas e que você acha importante colocar aqui para nós. E aí depois eu faço um fechamento, né? A menos que também, antes de eu fazer, a Marília ou Carlos queiram fazer alguma consideração também. Mas Tá bom. você, Bárbara, faça para nós umas considerações e depois eu faço o término do nosso dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite e também estou imensamente feliz em estar representando o meu grupo de pesquisa, o EAPES. E eu acho que a mensagem assim, que eu quero transmitir é as pessoas deixarem de pensar que a aparência é futilidade e ver realmente a importância da aparência, né? Como uma forma de autoconhecimento, como uma forma de empoderamento, de criar uma segurança, um bem-estar. E você realmente se olhar no espelho e falar, essa sou eu e eu estou feliz com o que eu estou me vendo, né? Existem rugas, existe uma barriguinha que não existia antes, a minha pele não é a mesma, mas eu estou feliz, porque isso tudo me conta uma história, a história da minha trajetória. Só que eu também tenho que me sentir bem,
né? Eu tenho que estar bem com a minha imagem. Então, pensar como um autocuidado, pensar como uma forma de saúde, né? Se eu estou bem comigo mesma, se eu estou me sentindo confortável, se eu tenho essa autoestima, com certeza eu vou me sentir melhor e isso vai acarretar também na minha saúde. Então, são essas palavras que eu quero dizer e muito obrigada pelo convite, novamente. Bárbara, eu queria só desejar muito sucesso para você. Eu sei que você está na fase final do seu mestrado, depositando a sua dissertação lá na USP, Universidade de São Paulo, né, num programa específico, tendo o prazer de ser orientada pela professora Andréa Lopes, a quem nós da gerontologia respeitamos, apreciamos o compromisso que ela tem. Então, eu não poderia deixar de expressar aqui o desejo do nosso grupo, o canal que rola, para o sucesso no seu exame, né, final, na sua aprovação, enfim, e que você contribua muito com essa discussão no cenário do envelhecimento e da longevidade brasileira. Era só isso que eu queria deixar aqui por fim. Muito obrigada. Muito obrigada pela Carlos, você quer falar alguma palavrinha final? Só agradecer a Bárbara e dizer que eu concordo, né? Porque eu, na qualidade de homem grisalho, foi muito fácil, né? Foi muito tranquilo, não tive questionamento nenhum, né? Eu sou grisalho desde muito cedo, desde 30 e poucos anos. E foi super tranquilo. Eu nunca tive esse tipo de questionamento, por exemplo, que a Marília relatou, né? Então, só para mostrar que realmente essa questão de gênero é bem importante. Sem dúvida. Muito bom, muito boa nossa discussão hoje. Que coisa interessante essa Revolução Grisalha e a importância da aparência, né? Eu acho que Bárbara Ayres trouxe para nós conceitos importantíssimos que, no fundo, vão ser a história e também a autoestima, coisa fantástica, né? Se eu não me estimo, que serei eu, né? Tá certo? Olha, Bárbara, o canal que rola na Geronto quer te agradecer muito, muito por suas considerações. Então, Marília, Carlos, eu e a Ieda, que não está aqui, mas está conosco, né? Queremos te agradecer a sua contribuição fantástica para a discussão de algo importantíssimo na velhice, né? A Revolução Grisalha, eu acho que está trazendo novas formas de se encarar nesse tempo da vida, né? E a aparência é algo muito importante que todos têm de cultuar, tá certo? Muito obrigado. Queremos também agradecer a todos os que nos seguem neste canal, que têm lá dado o seu like, o seu gostei. Façam isso, isso nos ajuda muito, né? Divulguem os nossos conteúdos, né? Até para mais pessoas desse Brasil inteiro conhecerem essas discussões muito boas que a gente tem conseguido trazer aqui, com pessoas tão competentes como a Bárbara Ayres, né? E a gente quer agradecer a todos que nos seguem. Então, até a próxima e tudo de bom para vocês. Um abração e um abraço especial para essa moça fantástica, Bárbara Ayres. Até a próxima!